Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar todos os parlamentares, especialmente o vereador Camilo Lula, por trazer esse importante debate aqui para casa. Gostaria de saudar também toda a população de Aracaju, em especial todos os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Os trabalhadores dos Correios, já tem algum tempo, nós viemos sendo muito atacados, né? Foram inúmeros ataques, cargos foram extintos dentro da empresa. Recentemente, a empresa anunciou o encerramento de 161 agências no Brasil inteiro, 2 serão encerradas aqui em Aracaju, e muitas outras poderão ser encerradas, né, em todo o país, em todo o estado. A falta de concurso público é um problema crônico dentro da empresa. Para os senhores terem ideia, o último concurso para a área operacional foi em 2011. Isso por si só já causa um déficit muito grande. Não bastasse, a empresa tem paulatinamente, todos esses anos, apresentado plano de desligamento. Inclusive, estamos com um plano de desligamento aberto que visa enxugar 7.000 vagas dos Correios. As condições de trabalho são péssimas, né? São extremamente degradantes. Pasmem os senhores, mas na maioria das unidades dos Correios, hoje falta inclusive água, né? Os carteiros que têm que fazer uma percorrida, muitas vezes de 7, 8, 9 quilômetros ou mais, ao chegarem nas suas unidades não tem água para se hidratar, para manter sua saúde. O DDA, que é uma forma também que a gente não concorda de trabalho, tirou muitos postos de trabalho. O que é o DDA? A distribuição em dia alternado. Então, o que era frequente e rotineiro no Correio, que era o carteiro passar diariamente em todo o seu distrito, ele se dá agora de forma alternada. Então, a empresa aumentou o distrito, aumentou as áreas de atuação do carteiro e dividiu. Um dia o carteiro faz uma parte, no outro dia, se der, faz a outra parte. Senão, acumula e gera atraso. Todos esses ataques, na verdade, eles têm um intuito muito claro, que é sucatear a empresa e fomentar a privatização. E a gente queria esclarecer alguns pontos, né, porque uma campanha midiática muito forte tem sido feita, né, muito tendenciosa, né, e com alguns pontos que a gente gostaria de esclarecer e fazer o contraponto. E o primeiro que a gente tem a esclarecer é que o Correio não é deficitário. O Correio, ele não precisa do dinheiro do Estado. Nunca precisou. Ao contrário, nós repassamos dinheiro para a União. São dados da própria empresa. Em 2017, foram 667 milhões de lucro. Em 2018, foram 161 milhões de lucro. E quando a gente teve prejuízo, ou um suposto prejuízo, nós sabemos que, na verdade, o que ocorreu foi um adiantamento dos dividendos. Inclusive, né, que prejudicou muito as nossas reservas estratégicas. Então, quando o governo precisou, ele foi lá e pegou o dinheiro dos Correios, né, e não é o contrário. Não foi o Correio que pegou o dinheiro do Estado para se manter. Um outro ponto também que eu gostaria de esclarecer para toda a população é sobre o monopólio postal, né? O monopólio postal, na verdade, ele existe apenas no setor de mensagens, né? O setor das encomendas, ele é de livre comércio. Vocês podem, sim, contratar várias empresas, como DHL, FedEx, Rapidão, Cometa. O que, de fato, acontece é que muitos vendedores não querem trabalhar com essas empresas pela comodidade de terem agências próximas de suas residências, né? E na entrega final, que a gente tem percebido bastante, principalmente no interior do estado, é que quem faz a entrega final é o próprio Correios. Ou seja, a empresa traz até onde ela pode trazer, e na entrega final ela simplesmente despacha numa agência dos Correios para os carteiros fazerem a entrega. Outras falácias que vêm sendo colocadas é que o processo de privatização ele vai melhorar o serviço, né, ele vai ampliar o serviço, dar mais agilidade, inclusive baratear. Não é isso que a gente tem visto no mundo onde a privatização foi posta, né? Em muitos estados, né, que foram colocados hoje, existe uma luta para se reestatizar os Correios, né? Eu trago aqui o caso de Portugal, por exemplo, né, onde depois da privatização 11% da população ficou desassistida, né? Portugal é um país
bem menor que o Brasil, com uma estrutura muito maior. Então, facilitaria, inclusive, o trabalho das empresas terceirizadas, coisas que a gente não visualiza no Brasil, que é um país de dimensões continentais, né, com muitas diferenças entre essas regiões, e que apenas o Correio consegue fazer essa prestação continuada do serviço. O caso da Argentina também é bem emblemático, porque lá o aumento de preço foi significativo, né? Chega a casos de 400% a mais foi pago em taxas postais para uso da população. Então, provavelmente, no caso de privatização, o serviço ele diminua e o preço aumente, principalmente onde não é do interesse privado atuar. E aí a gente sabe que muitas empresas não querem atuar, por exemplo, no interior do estado de Sergipe, né? É necessário lembrar também que a empresa, na verdade, ela tem um cunho social, né, que vai muito além dos lucros que ela possa representar para um pequeno grupo. Hoje o Correio é um patrimônio brasileiro, né, está presente em 5.570 municípios, né, então, onde não tem, por exemplo, uma agência do INSS, onde não tem, por exemplo, uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil, lá existe uma agência dos Correios que presta cidadania para a população, né? Quando a gente fala de Correios, a gente tem que sempre levar em consideração que a gente está falando da entrega de livros didáticos, né? Quando a gente fala num Plano Nacional de Educação, só é possível através dos Correios. Nenhuma outra empresa conseguiria entregar os livros corretamente no começo do ano letivo, né? E aí a gente teria um grande problema na educação. A gente está falando também de vacinas e medicamentos, né, que chegam às populações nos territórios mais distantes do país. Por exemplo, em caso de catástrofe, né, em caso de acidentes naturais, não existe nenhuma outra empresa, né, que seria capaz de coletar donativos em todo o território nacional e em menos de 24 horas entregar a quem mais precisa, né? Isso não existiria numa empresa privada, por exemplo. Os Correios representam, além de tudo isso, a manutenção de mais de 100 mil famílias, né? São pais e mães de famílias que vivem e trabalham nos Correios. Então, o que a gente visualiza, na verdade, é que seria um projeto de demissão de massa, né? De entrega de toda essa capilaridade dos Correios para a mão privada, né? E onde não haveria um interesse do privado atuar, aí sim os Correios iam ter que ser públicos, né? E aí sim que os Correios vão começar a ser caro para o país, né? Porque é uma forma de contrapeso, né? O monopólio, na verdade, ele se apoia também em muitas outras ações dos Correios, em outras atividades, como, por exemplo, o nicho de encomendas, né? Que a gente sabe que tem crescendo muito no país, né? Não se pode pensar hoje, por exemplo, no mercado eletrônico, né? Sites como o Mercado Livre, vários outros sites, se apoiam nesse braço logístico, que é o Correio. A privatização dos Correios, né, ela pode gerar consequências em vários setores da vida do país, né? No âmbito social, a extinção da universalidade do serviço postal, né, que é um princípio reconhecido internacionalmente, né, e que, inclusive, está inscrito na nossa Constituição, né? As empresas privadas, elas simplesmente escolhem, né, os locais onde elas atuarão sob a lógica de mercado. No plano econômico, poderá haver demissões em massas e dificuldade logística para setores da economia que dependem de um serviço postal com máxima capilaridade, como já foi colocado no comércio eletrônico. Na dimensão territorial, o significado imediato seria um retrocesso no processo de integração dos lugares e regiões causado pelo fechamento de agências. Enfim, a privatização dos Correios e a transferência da empresa para a iniciativa privada, o Estado teria muita dificuldade em assegurar o princípio de inviolabilidade das correspondências, além da ameaça à soberania nacional ocasionada pela possibilidade de controle desse serviço estratégico por empresas estrangeiras.
Portanto, não podemos perder esse importante elo de integração, desenvolvimento e cidadania, que é a empresa de Correios 100% pública, de qualidade e para todos. Muito obrigado.